Oi pessoal, eu sou o Carlos Barbon, bem-vindos ao meu canal Maranata. E eu quero começar esse vídeo já pedindo perdão pra vocês, porque eu havia prometido que na quinta-feira eu iria postar um vídeo falando sobre a Virgem Maria e que na sexta-feira eu ia postar um vídeo falando sobre alguns assuntos da fé católica, mas infelizmente na quinta-feira teve uma chuva. Bom, felizmente, porque estava muito calor, teve uma chuva na região da minha cidade e eu acabei ficando sem internet. E na sexta-feira eu tive que fazer um acompanhamento vocacional no seminário aqui da minha diocese e acabei ficando todo final de semana lá. Depois eu tive um retiro do Encheivo sobre o despertar dos dons carismáticos e daí foi um corre-corre, acabei não conseguindo gravar nada, não consegui postar nada. Mas, exceto o vídeo de Maria, que vai ser postado na terça-feira provavelmente. Mas hoje eu tô aqui pra gente começar a nossa série sobre o credo católico, pra gente conhecer um pouco mais sobre a nossa fé católica. E hoje a gente vai começar já meditando sobre o eu creio. Bom, então a partir ali do terceiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos acompanhar um pouquinho da resposta do homem a Deus, a resposta de tudo o que Deus fez por nós, qual é a resposta que nós, homens, damos a Deus. Essa resposta nada mais, nada menos é do que a nossa fé. Então vamos compreender um pouquinho. Quando eu digo eu creio, ali já há compreendido uma presença da fé que nós professamos. E vamos compreender um pouquinho mais do que significa ter fé, do que significa dizer eu creio. Quando eu digo eu tenho fé, eu creio, ali já há a presença de uma submissão total da pessoa, da sua inteligência e da sua vontade a Deus, inteiramente a Deus. Então eu creio, eu tenho fé naquilo que Deus revela como verdade, aquilo que Deus revela como verdadeiro para a minha vida. E isso vem a partir de uma liberdade total. Ninguém é obrigado a seguir uma fé, ninguém é obrigado a acreditar em algo. Isso é algo que parte da liberdade do homem. O homem livremente, conscientemente, ele entrega inteiramente a sua inteligência, a sua vontade a Deus. Dois grandes modelos que nós temos é no Antigo Testamento a figura de Abraão, que ele foi um modelo de fé para todos nós, mas temos no Novo Testamento Maria, que é o cumprimento, a realização perfeita da fé. Abraão, no Antigo Testamento, através da sua fé, ele obedece totalmente a Deus. Quando Deus diz a ele, saia da tua terra, Abraão, e vá procurar a terra prometida que eu lhe darei, ele não questiona, ele não se revolta, ele simplesmente vai. Ele obedece a Deus, ele se entrega inteiramente e parte. Ele passa a viver como estrangeiro nessa terra prometida, em busca dessa terra prometida. Ele vive tribulações, ele passa por situações muito difíceis. Quando sua mulher Sara concebe o seu filho único, o seu primogênito, o que seria mais amado por Abraão, Deus pede para que ele entregue Isaac como sacrifício. E ele, sem questionar, mesmo de repente aquilo doeu no coração dele, mesmo que aquilo tenha feito ele sofrer, ele pega Isaac, pega a lenha e sobe até o monte para oferecer o seu filho a Deus, pois ele tem fé, ele obedece a Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Mas aí é que ele é recompensado. Pela sua fé, pela sua persistência, pela sua garra em persistir na fé, Deus recompensa ele, tornando o pai de todas as nações, o nosso pai na fé. Por isso que quando nós nos referimos a Abraão, nós nos referimos a ele como o pai da fé, o nosso patriarca. Já agora, no Novo Testamento, nós recebemos um novo modelo de fé, aonde é estabelecida a perfeição total da fé, da obediência. Maria, Virgem Maria, desde a sua concepção até a sua assunção ao céu, ela é inteiramente o modelo perfeito da realização da fé. Porque Maria, na sua pequenez, ela é consagrada inteiramente a Deus. Maria não questiona, Maria não refuta, ela diz, aqui está a escrava do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. E então o que acontece? Desde o momento que Maria nasceu até a sua assunção, ela foi feita e entregue inteiramente para Deus. Mesmo no sofrimento, mesmo ali aos pés da cruz, vendo seu filho morto, escarnecido, sofrendo, ela não deixou de acreditar. Maria manteve-se firme, acreditando que aqueles eram os desígnios do Senhor. Nós, católicos apostólicos romanos, não temos fé em um homem, em um padre, em isso ou naquilo. Nós temos fé em Deus. Nossa fé está totalmente voltada para Deus nas suas verdades reveladas. Porque seria até
desculpa a palavra, mas burrice nossa, colocar a nossa fé, ter essa adesão total a uma verdade de uma pessoa que não fosse Deus. Porque nós sabemos que as pessoas são falhas, as pessoas são errôneas, mas Deus é perfeito, Ele não é errôneo. As suas verdades reveladas são verdades eternas. Por isso a nossa fé é apenas em um único Deus. Nós, católicos apostólicos romanos, e muitos de nós cristãos também, professamos a fé em um único Deus. Até porque, como eu já disse, a fé é uma adesão total. Quando eu digo eu creio, é uma adesão total da minha inteligência e da minha vontade. Livremente, que isso fique muito claro, eu livremente escolho essa adesão à fé. Quando eu afirmo que eu creio em Deus, automaticamente eu estou professando a fé na Santíssima Trindade. Por quê? Porque quando eu digo que eu creio em um Deus uno e trino, eu estou professando a minha fé em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. É impossível você professar a fé em Jesus Cristo sem o Espírito Santo. Porque somente somos capazes de compreender as verdades reveladas, e as verdades nos são reveladas por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus Pai para a nossa redenção. E Deus Pai é aquele Deus Criador que, por amor aos seus filhos, manda Jesus Cristo até nós. Eles são plenamente Deus. Eu não posso dizer que Jesus é menos Deus do que Deus Pai, e não posso dizer que o Espírito Santo é menos ou mais Deus que Jesus Cristo ou Deus Pai. Essas três pessoas formam um só Deus, que é a Santíssima Trindade. Não são três pessoas, três deuses diferentes, mas são o mesmo e único Deus. Essa é uma verdade que talvez não seja compreensível pela nossa racionalidade, mas sim pela nossa fé. Pela nossa fé, nós acreditamos e professamos na unicidade trina de Deus. Tudo bem, Carlos, eu compreendo que Deus é trino, que Deus é um só e que eu devo ter fé a Ele. Mas como eu tenho fé? Como eu consigo ter fé? Bom, primeiro a gente deve compreender que nós, por nós mesmos, pela nossa carne, somos incapazes de ter fé. Como o Padre Paulo Ricardo disse, essa carne, eu, por mim mesmo, sou miserável. Eu sou pior do que lixo. Eu, por mim mesmo, sou condenado ao inferno. Mas, através da graça salvífica de Jesus Cristo e pelos dons e carismas do Espírito Santo, é que eu tenho a possibilidade de ter fé, eu tenho a possibilidade de ser salvo, de ser redimido dos meus erros. Por isso nós cremos que a fé é um dom e uma graça gratuita, que parte do Espírito Santo até nós. Por isso nós devemos orar constantemente pedindo fé. Numa pregação que eu ouvi esses dias, o pregador dizia que a única oração que Deus não atende, que Ele não resiste, digamos assim, é a oração de uma pessoa que pede fé. Porque Deus deseja aumentar a nossa fé. Por isso devemos constantemente pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Tem uma ejaculatória muito simples, muito facinho, que é: Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas a fé, além de ser uma graça de Deus, um dom de Deus, também é um ato humano. Como eu disse, ninguém é obrigado a crer, nós somos livres. Mas a partir do momento que eu decido crer, eu peço essa graça que é infundida em mim para que eu possa crer. Ninguém é obrigado a crer, é um ato humano, livre, do ser humano que vai de encontro a Deus, uma resposta de amor a esse Deus eterno e misericordioso. E por isso nós devemos estudar para compreender a nossa fé e devemos estudar para aumentar a nossa fé, na verdade. Ninguém crê naquilo que não conhece. Por isso, é muito importante as ciências, o estudo, é muito importante para que eu possa ter fé. Não é porque eu depositei toda a minha inteligência, toda a minha vontade a Deus, que eu vou aceitar tudo como pronto, acabado. Nenhuma verdade da Igreja Católica foi afirmada sem ter um estudo, sem ter uma compreensão. Devemos sim buscar, estudar, aumentar na inteligência para aumentar a nossa fé. Mas para agradar a Deus, nós temos essa necessidade da fé. Ninguém agrada a Deus se não tiver fé. Porque se eu não tenho fé, eu acabo vivendo a vida de acordo com o que eu quero, sem crer nas verdades reveladas. Mas nós devemos compreender dessa necessidade que nós temos de ter fé. E a fé é uma adesão total às verdades. Eu não posso ter a fé como num supermercado. Eu creio nisso, mas eu não quero crer nisso. Eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, mas não creio no Espírito Santo. Eu creio nisso, creio naquilo, não creio naquilo. Não. A verdade, quando você professa uma fé, por exemplo, a fé católica, você adere totalmente a essa fé. Não tem como você acreditar em meio creio.
Não, você tem que professar todo o creio da Igreja Católica quando você é adepto a essa religião. E é claro, a fé exige perseverança. Porque muitas vezes na nossa vida vai vir tribulações, vai vir conflitos, vai vir situações na qual a nossa fé vai se sentir abalada, digamos assim. Mas é nesse momento que devemos orar, hoje, a dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Muitas vezes as tribulações podem vir até para fortificar a nossa fé, para provar a nossa fé, porque tudo é provado no fogo. O ouro, para ser purificado, ele passa pelo fogo. Tudo em nós deve passar pelo fogo para aumentar, para melhorar a nossa fé, para nos tornarmos mais dignos de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica também vai trazer que a nossa fé é o começo da vida eterna. Aqui, através da nossa fé, nós já podemos presenciar Deus aqui na Terra. Nós podemos viver a realidade divina aqui na Terra. Eu vou dar um exemplo bem claro. Se você crê, se você tem fé na Sagrada Eucaristia professada pela Igreja Católica, você já contempla o céu aqui na terra no momento em que você está de joelho diante daquele que para muitos é um pedaço de pão, mas para nós é Cristo vivo, é Cristo inteiramente entregue. Você, a partir do momento que você crê, que você tem fé que Deus pode curar, Deus pode libertar, você já consegue provar e sentir a presença salvífica desse Senhor na sua vida. Você já contempla a realidade do céu aqui na terra. Devemos compreender também que a fé não é um ato isolado, mas um ato de adesão que envolve uma comunidade, digamos assim. Ninguém passa a crer simplesmente da noite para o dia, simplesmente porque quis crer. Nós necessitamos de alguns meios para que nós possamos crer. Nossa fé é transmitida através dos nossos pais, através da nossa comunidade, através da igreja, dos fiéis, da catequese. Nós precisamos ter uma forma de transmitir a fé. Hoje eu creio porque meus pais creram antes de mim. E futuramente, no caso eu pretendo ser celibatário, então não terei filho, mas se eu tivesse filhos, meus filhos iriam crer por causa da fé que eu tive. A fé não é um ato isolado, é uma fé comunitária, é toda uma comunidade, por isso a importância da vivência comunitária. Viver na sua comunidade paroquial, na sua realidade paroquial, tendo fé envolvido, comprometido com a sua comunidade para ajudar que possa ser sempre transmitida essa fé. Nós devemos compreender que a nossa salvação vem única e exclusivamente de Deus. Como Deus é tão compassivo e misericordioso para conosco, Ele nos deixa meios para ter uma fé mais concreta, mais sólida, para que possamos alcançar a graça de ser salvos. E um dos meios é a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica. Por isso a Igreja é tida como a mantenedora da fé. É aquela na qual nos ajuda a crer, é aquela que nos educa, ela é a nossa mãe que nos leva até o nosso Pai. Por isso nós devemos sempre buscar compreender as verdades de fé que são estabelecidas pela Igreja, e não pelas verdades que são estabelecidas por qualquer um aí na rua. Devemos sempre compreender que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela existe há mais de 2000 anos, foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. E por um acaso Jesus Cristo seria capaz de errar, de nos deixar na mão, digamos assim? Não. Por isso as verdades de fé da Igreja Católica são verdades absolutas. E muito importante dizer que a fé da Igreja é universal. Mesmo, tanto a igreja, minha igreja aqui paroquial, quanto uma igreja lá em Roma, outra igreja lá na Índia, outra igreja no Japão, professam a mesma fé. E para compreender o que é essa fé professada, nós temos o Creio Niceno Constantinopolitano, que é o mais completo. Por isso, nós vamos ter essa série, para a gente compreender essa fé, compreender a fé que é professada por toda a igreja, no mundo todo, até o fim dos tempos. Então fique ligado aí para continuar esse estudo sobre o creio, para compreender mais a sua fé. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que você achou do vídeo, dar sugestões, de repente me adicionar lá no Facebook para estar falando diretamente comigo. Divulgue esse vídeo para os seus amigos e vamos continuar esse estudo. Agora você já compreende um pouco o que é a fé, por que é necessário estudar, você já compreende o que significa dizer eu creio, que é uma adesão total da minha inteligência e da minha vontade a Deus, uma submissão total, livremente, tá certo? Então vamos estudar um pouquinho mais. Semana que vem provavelmente eu venho já falar um pouquinho sobre o que é o creio em Deus, Deus Pai, na verdade, né? Nós vamos compreender um pouquinho mais sobre essa afirmação, Deus Pai, né? Então é isso. Fiquem ligados, um abraço grandioso no seu coração, a proteção dos santos anjos, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso e o amor de Maria. E como eu sempre digo, busquem a santidade, sempre, sempre, sempre.
Bom, pessoal, essa semana eu vou tentar colocar meus vídeos em dia, que estão atrasados. Provavelmente amanhã, terça-feira, já vai ter outro vídeo sobre a Virgem Maria, que era pra eu ter postado na quinta, mas eu vou postar amanhã. E quarta-feira nós temos o vídeo do Carlo Acuti. Deixe suas sugestões de vídeo aqui pra mim gravar um vídeo pra sexta-feira pra vocês. E eu acho que é isso. Então um abraço, até mais.